Eu vou começar esse vídeo falando uma coisa para vocês. Depressão, problemas emocionais, não é falta de Deus, meus amigos. Não é frescurinha e sim doenças sérias que precisam ser tratadas, pois afetam o cérebro e levam a pessoa muitas vezes a cometer loucuras. Dado a onda de comoção em cima da partida do tal pastor Anderson de Souza, alertou muitas pessoas com relação a esse contexto. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente falando a respeito disso e expondo a falta de empatia de muitos evangélicos com relação a quem sofre dessa enfermidade. Porém, se tratando desse assunto do pastor Anderson de Souza, quando você faz uma busca, uma investigação mais aprofundada, você começa a perceber que tem algumas indagações, algumas perguntas que precisam ser respondidas. Você pode concluir apontando que a partida do Anderson de Souza foi a depressão, mas na prática, meus amigos, é um quebra-cabeça cheio de peças, pontas soltas. Primeiro, fortuna repentina. Relação contraditórias, um histórico de tragédia pessoal e um final apressadamente explicado, concluído como depressão. Mas isso é o que nós estamos ouvindo os sites, as mídias de notícias falarem. Porém, meus amigos, no meu ponto de vista, pode até ser um homem que estava em crise ou também pode ser alguém que estava sendo vítima de chantagem. Por quê? O que nós ouvimos falar aí foi que ele estava separado da esposa e não estava pregando mais, separado da esposa. Alguns meses atrás perdeu uma filhinha e o que mais pegou foi que ele abandonou a esposa para ficar com outra depois que ganhou dinheiro e muito dinheiro. Só que pesquisando, olha só o que eu descobri. Eu descobri que a esposa, a ex-esposa no caso, trabalhava com ele recentemente. Dá uma olhada nesse vídeo aqui para você entender o que eu estou falando. Pessoal, está tendo agora uma reunião. Tô até atrapalhando aqui agora a reunião com o time de produto. Acompanha aí para você ver um pouquinho como são os bastidores da empresa. 2025 é o ano que promete, a gente tem uma meta de faturamento. Ele fala que 2025 é o ano que promete. Lembrando que no final de 2024 ele estava nos púlpitos das igrejas. Tem provas, basta você fazer uma busca no Facebook, no próprio Instagram, você vai ver que tem anúncios aonde ele andou pregando, final de 2024. Isso quer dizer que nós não estamos partindo para o final de 2025. Então, em menos de um ano, o cara faturou 7 milhões e as propagandas dele na internet é que ele faturou 7 milhões em um ano. Mas, cara, é meio duvidoso isso. Por isso que eu digo, tem muito quebra-cabeça e nós às vezes acabamos comprando a ideia de algo. No caso, a ideia da depressão, não estou anulando aqui não, pode ser que sim e respeitamos, como eu falei no vídeo passado. Agora o que nós precisamos é tentar entender o porquê que um cara que faturou 7 milhões no último ano dele, trabalhando como editor, viajando o mundo, separou da esposa, tudo será que é consequência só da morte da filha? É uma pergunta que fica no ar e da boca dele, infelizmente, não vamos ter respostas. Mas olha para você ver o detalhe nesse vídeo. São os bastidores da empresa. 2025 é o ano que promete, a gente tem uma meta de faturamento de 10 milhões, atender ao mínimo 200 clientes. Então acompanhe conosco, vem! Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu sou head aqui na área de produto. A gente está tendo uma reunião super incrível para o planejamento de 2025 com o nosso time e agora a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Isso aqui foi postado 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2025. Bom? Olá, me chamo Ana Carolina, faço... Essa aqui, meus amigos, essa aqui é a tal ex, a Ana Carolina. Aquela que, inclusive, o canal do Paulo trouxe um comentário que ela acabou fazendo e depois, pelo que entendi, acabou excluindo também o comentário, mas o Paulo expôs no vídeo dele esse comentário. Deixou um recado porque as pessoas estavam vinculando muito a imagem dos dois. Preste atenção. Boa noite a todos. Aqui é Ana Carolina, ex-esposa do Anderson. Quero agradecer o carinho e a oração de todos. Atualmente estávamos separados há um tempo e ele já estava noivo de outra pessoa.
E com certeza ele teve seus motivos para fazer isso. É um comentário bem delicado, hein? Deixando para trás um filho, é a revolta do ente querido, né? Deixando para trás um filho em vida e outra em memória. Peço que orem pela vida de meu filho, Anderson Júnior, e também pelos familiares e amigos, a qual estão totalmente traumatizados por uma perca. Nas entrevistas que ele fez, eu assisti algumas, eu não vi ele mencionar em nenhum momento que ele lutava contra a deprê. E o Paulo expôs esse comentário. Essa aqui é a esposa dele. Prova-se aqui que ela estava junto na fase de ganhar dinheiro. Não é como muitos estão, né, argumentando, dizendo que ele decidiu ganhar dinheiro e mandou a mulher embora. Ou seja, ela participou dessa transição de pastor itinerante, né, de esposa de pastor itinerante, para um empresário. Porque aqui eles estão apresentando as pessoas que fazem parte, né, até experiência de cliente. Ela faz parte de uma equipe da própria empresa do marido. Olá, me chamo Ana Carolina e faço parte da experiência do cliente. Oi, eu sou a Manu e sou diagramadora. Enfim, aqui prova que a esposa estava fazendo parte, pelo menos no início, no começo do trabalho dele como profissional fora do contexto eclesiástico. Ah, Zaio, mas então quer dizer que não foi depressão? Não, meus amigos. Questão de depressão, a depressão existe, é séria e mata. Mas quando uma história cheia de lacunas é resumida a dizer que ele estava com depressão e para por aí, para mim isso soa somente como mais um atalho para encerrar as perguntas que incomodam, ofuscando assim o real motivo. O que virou a chave, o que fez o gatilho virar. Por quê? Um homem que acabou de voltar da Europa, segundo as informações, inclusive postada por ele, supostamente lucrando milhões como editor. E uma coisa que eu fiquei em dúvida é que tem vídeo dele no meio do ano dizendo que ele faturou 7 milhões em um ano, sendo que a empresa começou no final de 2024 para 2025, segundo as postagens, inclusive. Aí se hospeda em um hotel luxuoso e de repente tira a própria vida. É claro que tem-se aí um histórico conturbado com relação ao casamento em crise, afastamento do contexto ministerial, né, como pastor, ele mesmo fala, acumula também a perca da filha por afogamento. Tudo isso pesa, meus amigos, sem dúvida nenhuma. Mas, porém, há contradições. A esposa que, segundo as informações, ele teria abandonado, agora aparece em um vídeo justamente na empresa junto com ele. Ou seja, ajudando a construir os negócios, ajudando a construir o sonho dele. E, claro, podemos pensar que é só uma parceria, talvez não existia mais casamento ali, só estava como parceria. Agora, o ponto mais estranho para mim é exatamente a tal fortuna, né, que diz que ele teria faturado cerca de 7 milhões em um único ano com a editora, sendo que a editora, se você for olhar nas redes sociais, até vou dar uma olhada aqui, a primeira postagem da editora, né, que ele postou, a primeira postagem da editora nas redes sociais foi em 30 de julho de 2024. A esposa aparece junto com ele em janeiro de 2025. Ou seja, esteve com ele durante um bom período. Agora, de julho de 2024 a julho de 2025 daria um ano, mas só que tem vídeo dele antes de julho de 2025 falando que ele já faturava 7 milhões num ano. E é onde fica estranho, cara. 7 milhões é um valor muito altíssimo para o mercado editorial brasileiro. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou dizendo. 7 milhões, meus amigos. Tem que imprimir e vender muito livro, muitos autores, que não é o caso da editora dele. Ah, mas é de luxo, é editora de luxo, Zaio. E é aí que levanta outro porém, surge mais uma hipótese, um incômodo no caso. A pergunta é, será que ele não era só um laranja de um esquema de pirâmide envolvendo literatura?
E se esse dinheiro todo nunca foi realmente dele? É a pergunta que eu faço. Porque para quem mexe com grana, meu amigo, dinheiro nessa quantidade aqui geralmente vem com compromisso, costuma vir, né? Com compromissos pesadíssimos, responsabilidades pesadas e ameaças pesadas também. Então fica muitos questionamentos no ar, muitas perguntas que levam a gente a pensar que a depressão pode ter acontecido, poderia estar sofrendo depressão, dado a consequência da morte da filha, enfim, os problemas já acumulados dentro do ministério. Porém, meus amigos, a coisa pode ganhar um outro rumo, e é o que nós estamos tentando entender e principalmente aguardando também o veredito da própria investigação da polícia a respeito da morte dele. Sem contar o outro detalhe também a respeito da própria namorada dele atual, né? Que não deu as caras, pouco se via. Quem era essa mulher? Aonde vivia? Com que mexe? Com que se envolve essa mulher? E ela só se pronunciou, né, com uma frase que vai ficar o carinho dele, enfim, vai ficar guardado as lembranças. Mas nenhum questionamento, nenhuma indignação. Será apenas luto? É a pergunta que eu faço. Ou será que tem mais coisas nos bastidores aí e para não se comprometer é melhor ficar calada e sumir de cena? Porque no final das contas sobra um rastro de perguntas do tipo, será que ele se jogou mesmo daquela sacada? De onde vinha todo esse dinheiro? Por que a depressão já foi usada repentinamente, né, como uma explicação rápida na mídia? E quem está ganhando com a versão oficial, real, nesse caso? Talvez fosse um homem, né, em crise, talvez estivesse endividado, dívidas além do que podia pagar, ou talvez alvo de pessoas perigosas, poderosas. O que não dá, no meu ponto de vista, é aceitar todo esse contexto aí, essas dúvidas, aceitar essa história sem uma investigação de fato. Porque a morte desse Anderson de Souza não é só mais uma tragédia pessoal, enfim, corriqueira. Mas sim, como eu falei no outro vídeo, é um espelho de como que a religião, o dinheiro, o poder, a ganância pode se misturar numa panela explosiva e no final das contas sempre vai sobrar para você, para mim, para o público no geral, a versão mais fácil de engolir. Porém, quando você junta as peças, você acaba percebendo que a história está longe de estar completa como deveria. Eu poderia encerrar o vídeo dizendo que eu aceito a versão de que foi, né, consequência de uma depressão, mas, cara, não tem como encerrar o vídeo sem deixar essas perguntas e dizer que, para mim, está parecendo muito mais misteriosa a partida do Anderson e fica mais uma pergunta: seria só suicídio ou um silenciamento? Será que Anderson se jogou ou alguém jogou ele daquela sacada? O dinheiro era mesmo de edições de livros ou era fachada para algo muito maior? Por que que a mídia correu para cravar a notícia como depressão, em vez de investigar a origem? Encerro dizendo que aonde há religião, dinheiro, poder, formam uma mistura explosiva, trazendo grandes danos e consequências. Comenta aí embaixo o que você acha disso, deixe seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.